Bíblia é um livro antigo. É uma declaração que ouvimos com alguma frequência. E apesar de que ela afirma uma verdade, a Bíblia é um livro antigo, o que é que as pessoas querem dizer quando declaram a Bíblia é um livro antigo? Há muitas maneiras disto ser dito. E, regra geral, as pessoas quando dizem que a Bíblia é um livro antigo, estão a dizer que tem algum valor histórico, apesar de que para alguns isto é relativo, mas que sendo um livro escrito há tanto tempo, tem pouco ou nenhum valor para nós, homens e mulheres do século XXI. Muitas vezes, quando ouvimos alguém dizer que a Bíblia é um livro antigo, eles estão a defender a posição no qual eles destacam que a interpretação a uma distância cultural tão grande dos escritores do texto, as diferenças enormes no desenvolvimento da humanidade, fazem com que a Bíblia tenha pouco valor, nem sequer merece a nossa atenção, a não ser por gente religiosa ou aqueles que estão interessados em estudar textos antigos. Mas quem conhece a Bíblia, irmãos, sabe que é um livro eterno. Eterno porque foi inspirado por um Deus eterno. É um livro eterno porque é a revelação escrita de um Criador eterno. Eterno porque a humanidade, apesar do seu desenvolvimento, não mudou tanto assim. O homem continua muito parecido com o homem de há 2, 3, 4 mil anos atrás. Continua sendo o mesmo com a passagem dos séculos. Os mesmos medos, os mesmos defeitos, as mesmas dúvidas, as mesmas questões, as mesmas ansiedades, os mesmos desejos. E ao longo dos séculos, milhões comprovaram a validade da Bíblia, da Palavra de Deus, a sua riqueza incomparável. É por isso que nós gastamos tanto tempo com ela. E aqueles irmãos que aqui chegaram hoje pela manhã e que passaram aqui o dia, gastaram já hoje algumas horas debruçados sobre o texto da Bíblia, aprendendo e bebendo dela ricamente. O apóstolo Paulo é um dos principais escritores da Bíblia. E em uma das suas cartas mais importantes, ele gastou um tempo significativo argumentando a favor da ressurreição de Jesus. Ele mostrou o valor essencial da ressurreição para o cristianismo. Ele mostrou a ampla confirmação que nos dá a garantia absoluta de que realmente Jesus ressuscitou. Ele mostrou o que esta ressurreição representava em termos de vitória para a vida do cristão e ainda ele explicou como será a ressurreição e quando ela acontecerá. E nós gastamos as últimas semanas vendo todas estas coisas. Resta talvez uma última questão. Qual é a relação de tudo isto conosco? O que é que nós tiramos deste capítulo extraordinário sobre a ressurreição de Jesus para as nossas vidas pessoais hoje? E é isto que eu queria ver com os irmãos, abrindo mais uma vez o texto, 1 Coríntios capítulo 15, os versículos finais. 1 Coríntios 15. A partir do versículo 50, Paulo está a arrematar o seu argumento e ele diz, 1 Coríntios 15, 50: E agora eu digo isto, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herda a incorrupção. Eis aqui vos digo um mistério. Na verdade, nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Num momento, num abrir e fechar de olhos, ante a última trombeta, porque a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Porque convém que isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade e isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isto que é mortal se revestir da imortalidade, então cumprir-se-á a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está o inferno, a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado,
e a força do pecado é a lei, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor. Eu queria partilhar com os irmãos apenas 4 pontos que me parecem fundamentais e que são de aplicação direta para as nossas vidas neste texto extraordinário sobre a ressurreição. E o primeiro deles, fundamental e importantíssimo para nós, irmãos, é que a confirmação da ressurreição de Jesus tem a ver conosco hoje, porque nos traz a garantia absoluta da nossa salvação. E esta verdade nos toca no mais profundo. Jesus morreu por nossos pecados e todos nós sabemos isto. Até as pessoas que não entendem muito do assunto, se forem perguntadas na rua a respeito de Jesus Cristo, serão capazes talvez de repetir este chavão. Mas Jesus é o Salvador. Ele morreu. Sim, morreu. Lá morreu numa cruz. E porquê que ele morreu? Morreu pelos nossos pecados. É um chavão do mundo cristão. Mas as pessoas provavelmente dirão isto sem entenderem aquilo que estão a dizer. Mas a pergunta respondida neste capítulo é esta: por que a morte de Jesus foi salvadora? Por que é que nós podemos ter certeza de que ao morrer na cruz, Jesus ganhou a nossa salvação? Só podemos ter esta certeza se aquele que morreu na cruz era verdadeiramente Deus encarnado, o Filho de Deus. Era o Messias prometido. Era a semente de mulher que esmagaria a cabeça da serpente. O seu sacrifício foi profetizado em cada cordeiro que foi morto no sistema sacrificial. E como é que nós temos a certeza de que ele era realmente Deus encarnado? Só podemos ter esta certeza, irmãos, através da ressurreição. Se Jesus não tivesse ressuscitado, por mais extraordinário que tenha sido a sua vida, por mais fantásticos que fossem os seus milagres, por mais único que fosse o seu ensino, por mais maravilhoso que ele fosse no seu convívio pessoal, ele teria sido, sobretudo e apenas, mais um mártir, mais um mestre, mais um líder que falou coisas interessantes, mas que atrapalhou o sistema, que foi contra a liderança religiosa e que, sendo eliminado, ficou como um bom exemplo, mas não passaria disto. Mas Jesus verdadeiramente ressuscitou. E com a sua ressurreição, ele confirmou que era quem dizia ser, Deus entre nós. Os seus discípulos foram aqueles que mais de perto estavam com ele. Durante 3 anos conviveram. Se alguém podia atestar da superioridade da vida deste homem, eram eles. Eles viram Jesus no dia a dia. Eles não apenas assistiram os ensinos, a pregação, porque alguém pode pregar, mas se a gente não conhece a vida, não sabe se, apesar de grande pregador que é, se tem uma vida condigna. Eles não apenas assistiram os milagres, porque os milagres eram impressionantes, mas e depois no dia a dia? E quando Jesus ficava cansado? E quando Jesus estava irritado? E quando as coisas não corriam como ele esperava? Como é que ele reagia? Como é que ele se comportava quando o acordavam fora de horas? Mas os discípulos tinham andado com ele, tinham convivido intimamente com Jesus, tinham comido com ele, tinham sentado com ele, tinham dormido ao seu lado, tinham estado constantemente. Eles podiam, como ninguém, confirmar, não, ele realmente é aquilo que diz que é. E no entretanto Jesus disse aos discípulos: olha, eu tenho que ir a Jerusalém, e quando eu chegar lá eu vou ser preso, vou ser condenado e vou ser morto, mas não fiquem desesperados, ao 3º dia eu vou ressuscitar. E é de esperar, irmãos, que depois de viver com Jesus 3 anos e ver quem Jesus era, os discípulos tivessem entendido o seu recado, tivessem acreditado na sua palavra, tivessem esta expectativa. E quando Jesus foi finalmente preso e foi levado à cruz e morreu, os discípulos dissessem: bem, não é nenhuma novidade, a gente já sabia, ele tinha dito que ia morrer. Mas atenção, ele disse que ia ressuscitar. E eu já brinquei aqui com alguns irmãos e disse que se os discípulos acreditassem na palavra de Jesus, eles teriam montado uma tendinha na frente do sepulcro, na frente da sepultura. Só à espera. É agora, olha, já passou 3 dias, agora vai ressuscitar. Ele disse. Mas os discípulos não acreditaram, irmãos.
acreditaram. Ficaram chocados quando Jesus foi morto na cruz. E quando as mulheres vieram dizendo, ele ressuscitou, disseram, isto, conversa de mulher, não podemos aceitar. Mas Jesus verdadeiramente ressuscitou e apareceu diante dos seus discípulos com o seu corpo transformado e preparado para a eternidade, transmitindo todo o seu fulgor e toda a sua glória, de tal maneira que os discípulos foram impactados e eles tiveram a certeza, finalmente entendemos. Nós andávamos com Deus e não sabíamos. Deus estava aqui conosco em forma humana e nós não percebemos. Ele era o Messias, Ele era Deus encarnado, Ele era Emanuel e nós não fomos capazes de ver. Mas agora nós sabemos. E a partir dali, irmãos, eles estiveram dispostos a dar a sua vida, a morrer, mesmo que torturados, por esta certeza absoluta que eles tinham, de que tinham estado junto com o Messias, o Salvador, Deus o Filho de Deus. Cristo verdadeiramente ressuscitou e nisto nós sabemos que a sua morte foi salvadora, porque se realmente Jesus era Deus, quando Ele deu a sua vida na cruz, Ele realmente ganhou a nossa salvação. E você e eu podemos ter a certeza absoluta. É por isso que a cada domingo nós nos reunimos para celebrar. Por que é que nós celebramos no domingo, irmãos? Porque o domingo é o dia da ressurreição. Porque cada domingo nós lembramos ao nos reunirmos que nós servimos a um Deus vivo, a um Senhor ressurreto, e nós temos esta certeza absoluta, e isto é ressurreição, e isto tem a ver connosco. Mas a segunda verdade, irmãos, que tem muito a ver connosco quando falamos sobre a ressurreição, é a segurança que ela nos dá em relação aos nossos queridos que partiram. Todo crente tem cidadania celestial. Você e eu temos cartão do cidadão. Não, não é cartão do cidadão passado pela República Portuguesa. É cartão do cidadão do céu. Aquele que dá entrada nas portas celestiais. Mas ainda assim, nós estamos neste mundo e sofremos. E parte deste sofrimento, irmãos, é a separação dos nossos amados no Senhor. Custa perder aqueles que representam tanto para as nossas vidas. Aqueles que nos marcaram, aqueles cujo amor nos encheu os dias, aqueles que estiveram ao nosso lado e que nós julgávamos nunca deixar de ter. Dói quando eles partem. Mesmo que sejamos salvos em Cristo e mesmo que tenhamos a certeza de que eles são salvos em Cristo, custa a despedida. Mas, irmãos, a ressurreição nos traz um modo diferente de ver a partida. Tão diferente do mundo que Paulo fala dos mortos em Cristo como aqueles que dormem. E algumas pessoas dizem, Paulo está dizendo que quando nós deixarmos este mundo vamos ficar inconscientes até à volta de Jesus. Não é isso que Paulo está a dizer, irmãos. Ele está a usar uma alegoria, ele está a usar uma ilustração, ele está a fazer uma comparação. Porque nós sabemos, porque a palavra nos diz claramente, que quando deixarmos este mundo, se antes de Jesus voltar nós deixarmos este mundo, vamos estar conscientemente na sua presença. O texto é claro sobre esta verdade. O que Paulo está a dizer é, assim como alguém que está a dormir está separado de nós, ele está vivendo uma realidade diferente, enquanto ele dorme é como se não estivesse ali para nós. Assim também aqueles que partiram no Senhor dormem em Cristo, estão numa outra realidade. Mas quando nós sabemos da certeza da ressurreição, nós sabemos que este adormecer, desta passagem para a outra realidade, é algo que é passageiro. E por isso o crente não vive a angústia e o desespero da separação, da perda daqueles que seguiram, mas tem a certeza da sua ressurreição e a garantia de que eles estão com Cristo. Os crentes em Cristo, os cristãos verdadeiros, bíblicos, nunca dizem adeus. Dizem até logo. Até logo. Meu pai costumava brincar e dizer que nós não nos despedimos nunca com adeus, o máximo que podemos dizer é até às nuvens. Porque a próxima vez que nos virmos vai ser quando Jesus vier nas nuvens e nós formos nos encontrar com Ele. Então até às nuvens. Até às nuvens quando estivermos com Cristo. E que glória será. Meus irmãos, isto traz um consolo muito prático, concreto ao nosso coração. A ressurreição de Jesus, que dá a garantia da nossa salvação, traz-nos um consolo em relação aos nossos que partiram. Quer dizer que não vamos sofrer com a sua partida? Não, irmãos. As lágrimas serão derramadas.
mas nós podemos ter a certeza de onde estão. E quando nós, nos nossos cultos de despedida, de saudade, nós falamos a respeito da certeza da salvação, da garantia do céu, e quando nós cantamos vários hinos, e alguns deles até alegres, quantas vezes já aconteceu com o irmão? De alguém que está no nosso meio e que não é um crente em Cristo, depois fica surpreendido, não é? E vem ter connosco e diz, mas isto nem pareceu um funeral, mas isto, coisa mais estranha, como é que vocês... Não há gritos de desespero, não há ninguém a rasgar as roupas, não há aquela angústia. Vocês quase que parece que estão contentes, quase que parece que há aqui uma espécie de alegria. E eu já ouvi pessoas a dizerem, mas que coisa extraordinária, que paz que vocês transmitem nesta hora. Irmãos, é esta que nós temos no Senhor. A minha mãe preparou o seu culto fúnebre, sabendo que não haveria cura para o seu canto. Ela escolheu o texto bíblico e os cânticos que ela queria que se cantassem no dia em que nós nos despedíssemos dela. E ela não escolheu nenhum cântico triste, irmãos. Os cânticos eram cânticos alegres. Eram cânticos de salvação. Eram cânticos de felicidade. E o cântico principal que a minha mãe escolheu, que ela queria que estivesse no momento-chave daquele culto, era um cântico que diz: no serviço do meu rei, eu sou feliz. Custou um bocadinho, irmãos, cantar naquele dia. No serviço do meu rei, eu sou feliz. Mas ela transmitia com isto e nos lembrava com isto que ela tinha vivido para o serviço do rei e por isso ela tinha sentido esta felicidade. E eu lembro, irmãos, de ter sonhado naquela ocasião. E no meu sonho, eu tive eu imagino que fosse apenas a imaginação, não estou dizendo aos irmãos que tive nenhuma visão. Mas no meu sonho eu vi a minha mãe no céu. E como não podia deixar de ser, porque ela não vai deixar de ser aquela que foi aqui, agora, no entretanto, livre do pecado e do sofrimento que tanto a apoquentou durante esta vida, fisicamente falando. Mas assim como aqui na terra, lá no céu, ela estava cercada de crianças. Porque a alegria da minha mãe era falar de Jesus, era servir o seu rei. E ela o fazia de uma forma extraordinária, contando histórias de uma maneira incrível para os pequeninos. E ela amava fazer isto. Mas aqui ela usava figuras. E a imagem que eu tive quando sonhei naquela ocasião é que a minha mãe estava a contar as histórias bíblicas que eu ouvia ela contar aqui. Mas em vez de usar figuras, ela apontava para os personagens. E dizia, olha, aquele que está ali, olha, eu vou contar para vocês a história dele. Ele, quando ainda era pequenino, ele foi lá e com uma funda ele derrubou um gigante. E ela estava a apontar para Davi enquanto contava a história. É um sonho. Os irmãos podem dizer, é apenas imaginação. É, a imaginação do pastor é muito fértil, irmãos, mas uma coisa eu sei. A certeza da ressurreição me dá a garantia do consolo e da segurança daqueles que partiram em Cristo. Nós sabemos que eles estão com o Senhor. E a terceira conclusão, irmãos, é óbvia, ligada a esta, é que também nos dá a garantia para nós. A vitória sobre a morte. O mesmo podemos dizer em relação àqueles que são nossos e que partem em Cristo, é válido para nós. Será que vamos ter algum receio da dor e do sofrimento? Sim. Sim, nós não fomos feitos para nem uma coisa nem outra. E não fomos feitos para experimentar a morte. Mas o texto da palavra de Deus diz que o aguilhão da morte se perdeu. Ele perdeu a sua força. Porque o seu fator principal era o desconhecido. E em Cristo nós temos a certeza daquilo que nos espera. Temos a certeza de viver com o nosso Salvador. Temos a certeza de partir para estar com Ele. Entre os irmãos que nós vimos partir no ano passado, estava o irmão Gabriel Bugalho. Já tinha muita idade. O irmão Gabriel nem sempre conseguia vir ao culto, mas sempre que ele podia, ele estava connosco, mesmo com alguma dificuldade física. Ele não dava muito nas vistas, ele passava quase despercebido. Mas lembro-me naquela ocasião, já muito próximo, quando ele estava adoentado e no hospital, já não sabíamos que seria a sua partida, mas ele estava no hospital e eu fui visitá-lo. E lembro-me de ter tido alguma dificuldade em conseguir encontrá-lo, mas finalmente lá o encontrei e estive ali ao lado da cama dele a conversar um bocadinho, li um texto da palavra do Senhor com ele, oramos juntos. E antes de eu me ir embora, ele segurou a minha mão e ele disse uma coisa que eu guardei, irmãos, e compartilhei com os irmãos aqui, talvez alguns se lembrem. Ele dizia, sabe, pastor, antes, quando eu não era crente, eu tinha muito medo da morte. Tinha medo da morte, tinha mesmo muito medo da morte. Mas agora, ele deu
deu assim um jeito de ombros. Mas agora, como quem diz, mas agora, ela já não me assusta. Agora já não me assusta. Eu agora estou preparado. E que consolo foi para mim, como seu pastor, ouvir esta palavra e poder compartilhar com os irmãos. É isto que fazia com que os mártires, ao longo da história do cristianismo e hoje, encarem muitas vezes o sofrimento com um sorriso. E desde aquele tempo os romanos ficavam estupefactos como era possível os crentes irem cantando para a arena e louvando ao Senhor. E como Estevão, no dia em que foi apedrejado, pedir ao Senhor que tivesse misericórdia daqueles que estavam a apedrejar, mas olhar e ver o céu aberto e dizer: eu sigo para a presença do meu Senhor. Paulo deixa isto claríssimo na carta que ele escreve aos Filipenses, onde ele diz mesmo aos Filipenses: olha, eu estou com muita dificuldade, porque assim, já trabalhei muito, estou a ficar cansado, eu preferia estar com Cristo, que é muito melhor, mas ainda há coisas para fazer aqui. Se o Senhor quer que eu continue, eu vou continuar aqui a fazer, mas olha, quero que vocês saibam de uma coisa: para mim viver é Cristo. Só há uma razão para viver, é Cristo. E morrer, morrer vai ser ganho, vai ser lucro, vai ser vantagem, porque como cidadão do céu ele aguardava a passagem para a sua verdadeira cidade, a cidade celestial. E esta visão da vida e esta visão da passagem e do nosso propósito aqui devem encher o nosso coração a cada dia. Nós podemos ter a paz e a serenidade do Senhor na hora da partida, porque para nós viver é Cristo e morrer é ganho. E por último, irmãos, apenas estas 4 coisas que eu queria compartilhar convosco. O apóstolo termina este capítulo, é claro que na sua escrita não estaria dividido desta maneira, mas na nossa divisão dos capítulos ele acaba este tema, e realmente o capítulo 16 ele muda de tema, e vamos ver na semana que vem, que é muito interessante o tema que ele vai abordar a partir daqui. Pode parecer não ter sentido, mas certamente há alguma razão. Mas Paulo termina este tempo todo, depois de todo este capítulo extraordinário falando sobre o valor da ressurreição, ele conclui falando a respeito do valor do trabalho que fazemos para o Senhor. Depois de tudo o que ele falou, ele diz: portanto, e no original, irmãos, a ideia da palavra que ali está também é a mesma, é a ligação. Tendo em conta tudo isto, tendo em conta que Jesus ressuscitou, tendo em conta a certeza da nossa salvação, tendo em conta a garantia que nós temos de que Ele realmente está vivo, tendo em conta a sua presença connosco, tendo em conta a vitória que nós temos sobre o pecado e sobre a morte, tendo em conta tudo isto, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, abundantes. Firmes, ou seja, estejam bem estabelecidos, saibam que isto serve para vocês de alicerce. Não há alicerce mais importante, e este é o melhor. O alicerce é a base de uma construção, ela só pode subir de acordo com a base que ela tiver, e vocês têm a melhor. Então sejam firmes, fiquem firmes no Senhor com esta base, mas sejam constantes, não andem a balançar, não andem a titubear, não andem a ter dificuldades, não andem de um lado para o outro, sejam constantes, estejam bem firmados e sigam com segurança, mas sempre para a frente. Esta é a ideia da palavra que está traduzida aí por abundantes, sempre para a frente, avançando na obra do Senhor, tendo a certeza, por causa da ressurreição de Jesus que Ele acabou de defender, que o vosso trabalho não é vão, não é vazio, o vosso trabalho não é sem significado, o vosso trabalho vai dar fruto, vai dar resultado, ele vai produzir, o Senhor valoriza e é Ele que vai nos dar a resposta. Meus irmãos, nem sempre nós conseguimos ver de forma clara o valor do trabalho que queremos fazer para o Senhor. Porque as coisas no mundo espiritual não são avaliadas como no mundo material. E por vezes as pessoas olham para certas situações e dizem que desperdício. Várias vezes eu ouvi isto durante o tempo em que trabalhava no interior da Guiné-Bissau. E quando as pessoas sentavam connosco, ou pelo menos às vezes quando nós saíamos, estávamos em outro lugar, e de uma forma muito especial quando fizemos uma visita às igrejas nos Estados Unidos da América, estávamos a dar testemunho e as pessoas conversavam connosco e sabiam da formação que a minha esposa e eu tínhamos do tempo que tínhamos gasto em estudo,
do nível da qualidade académica que tínhamos atingido, e depois via um lugar onde estávamos a trabalhar, muitas vezes ouvimos pessoas a dizer, mas que desperdício, estudar tanto, ter tanta formação para depois ir para um lugar destes, sinceramente. Irmãos, esta é a perspectiva do mundo. O mundo não entende estas coisas. Quem é que podia dizer, na sexta-feira santa, ao fim do dia, que aquele tinha sido um dia de vitória? Quando o corpo ensanguentado de Jesus, torturado e morto, foi tirado do madeiro e foi levado para uma sepultura, quem podia dizer que naquele dia a nossa salvação tinha sido ganha? Quem podia dizer que naquele dia a cabeça da serpente tinha sido esmagada? Humanamente falando, não se conseguia ver. Mas o domingo estava logo ali, ao virar da esquina. E no domingo de madrugada, irmãos, a pedra foi tirada, a sepultura ficou vazia, e o Senhor ressurreto mostrou aos seus discípulos a verdade da vitória do Senhor, que nem sempre nós conseguimos ver. Meu irmão, minha irmã, muitas vezes nós estamos a lutar e estamos a sofrer, e muitas vezes nós estamos a viver na sexta-feira. E vamos ter que passar por algumas sextas-feiras nesta vida. Mas, meu irmão, domingo está logo ali à frente. Domingo está logo à frente. O nosso trabalho, a nossa vida não é vã no Senhor. Aquilo que nós fazemos com a certeza, a firmeza, a constância, a abundância da dedicação que nós damos ao trabalho do Senhor, nunca será vão. Porque é o Senhor que vai garantir o fruto, é Ele que vai garantir o resultado, é Ele que vai nos dar a certeza daquilo que nós vamos receber. É talvez, creio eu, um motivo de expectativa. Quando o irmão puder chegar ao céu e perceber aquilo que foi o resultado do seu trabalho e da sua dedicação para o Senhor. Talvez um dia o irmão, quando chegar na presença do Senhor e estiver na presença dos salvos, alguém chegue para si e diga assim, oh meu irmão, oh minha irmã, muito obrigado, a sua vida foi uma bênção tão grande para mim. Você vai dizer, mas desculpe, mas quem é você? Não, você orou pelo trabalho missionário lá na minha terra. E você orou e pela sua oração Deus sustentou os missionários e os capacitou, e eu fui salvo, eu fui ganho por causa que você sustentava os missionários em oração. E você vai dizer assim, puxa vida, tinha que ter gastado mais tempo em oração. tinha que ter dobrado mais o meu joelho, tinham sido salvas mais vidas. Talvez alguém chegue junto de você e diga assim, oh, muito obrigado, porque por seu intermédio eu posso estar aqui no céu. E você vai dizer, mas eu nunca vi você de onde? Eu venho, mas eu nunca estive nesse lugar. Ah, mas você contribuiu. A sua oferta missionária fez com que fosse comprada uma Bíblia que chegou na minha mão. Olha, você deu aquela oferta para os Gideões, e por causa daquela oferta eles compraram o Novo Testamento, colocaram no quarto de hotel onde eu li e fui salvo. E você vai dizer, oxa vida, eu gastei tanto dinheiro em parvoíces, tanto dinheiro em coisas fúteis, tanto dinheiro em coisas que não tiveram valor nenhum. Eu podia ter investido mais no reino de Deus, podia ter tido esta alegria de chegar aqui. Vosso trabalho não é vão no Senhor. Porquê? A ressurreição nos dá esta garantia. Nós trabalhamos com alegria, na certeza do resultado, mesmo quando nós não conseguimos ver. O Senhor Jesus muitas vezes usou as analogias agrícolas para falar do reino de Deus. E Ele diz que o reino de Deus é como uma semente. E quando nós colocamos uma semente na terra, sobretudo quando somos pequeninos, não é? E vamos ter a primeira experiência, não sei se ainda se lembra como é que foi consigo. Muitos de nós tivemos que plantar aquele feijãozinho dentro do algodão, não é? E dá uma ansiedade, todos os dias a gente vai lá ver o que é que está a acontecer e parece que não está a acontecer nada. Até que um dia, uau, o feijão abre e a gente começa a ver aquele raminho a crescer e parece magia, parece milagre, parece uma coisa extraordinária. A Bíblia diz que o reino de Deus, irmãos, é como semente, e algumas sementes demoram para brotar. Mas, meus amados irmãos, sede firmes, constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho, que o nosso trabalho, não é vão no Senhor.